Muito bem, pessoal. Peguem o livro de vocês de língua portuguesa, abram na página 42 e eu vou realizar a primeira parte dessa leitura com vocês. Ok? Prontinhos? Vamos lá então. Hoje nós vamos falar de crônica e o texto que nós iremos ler tem por título Comunicação. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode. Eu quero um daqueles. Daqueles. Pois não. Como é mesmo o nome? Sim. Pomba. Que cabeça minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor. O senhor vai dar risadas quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontuda, certo? O que, cavaleiro? Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo. E na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta. Só que esta é mais fechada e tem como é mesmo? Uma espécie de, como é que se diz? De sulco. Um sulco, onde encaixa a ponta. A pontuda, de sorte que o negócio, entende? Fica fechado. E isso é isso. Uma coisa pontuda que fecha, entende? Infelizmente, cavalheiro, ora, você sabe do que eu estou falando. Estou me esforçando, mas, escuta, acho que não podia ser mais claro. Pontudo numa ponta, certo? Se o senhor diz, cavalheiro. Como se eu digo, isso já é má vontade. Eu sei que é pontudo, numa ponta. Posso não saber o nome da coisa. Isso é um detalhe, mas sei exatamente o que eu quero. Muito bem. Ok. Peraí. Olá, pessoal, tudo bem? Que bom poder falar com vocês de novo. E se vocês estão me ouvindo agora, que vocês estão vendo esse vídeo. Sejam bem-vindos a essa nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo de língua portuguesa. Ok? Muito bem, nós fizemos a primeira parte da leitura que eu li para vocês. E vocês vão perceber que nessa leitura é muito importante você lembrar aquilo que você quer. É o que realmente acontece, aliás, o que não aconteceu com esse comprador. Ele não lembrou do que queria, certinho? Então agora nós vamos dar início à nossa aula. E hoje nós vamos trabalhar crônica. Vamos entender primeiro o que é crônica e quais as suas características. Para só depois daí a gente poder responder o texto, ok? Vamos para o quadro agora? Então, galera, é isso. Seja bem-vindo. Agora nós vamos dar uma olhadinha no quadro. Tem uns pontos importantes que eu coloquei para vocês ali, que é a questão do conceito em si, do que é uma crônica e as suas características. Vamos ao quadro? Muito bem. Prestem atenção aqui uma coisa. O que é que a gente realizou agora há pouco? Leitura de uma crônica e o nome da crônica era Comunicação. Ok? Então nós vamos saber agora o que é uma crônica. Olha só aqui, galera. Crônica é um gênero textual discursivo, curto e que narra situações do nosso dia a dia. O que aconteceu agora há pouco que eu li para vocês sobre esse comprador é uma situação do dia a dia, algo que você esquece. A crônica ela é muito voltada para essas coisas, para essas situações, para o que acontece no nosso cotidiano, ok? Vamos para as características agora? Características da crônica. Primeira, aborda assuntos vinculados ao cotidiano, que eu acabei de falar. Está diretamente ligado às situações do nosso dia a dia. Segunda característica, narra situações banais sobre a ótica do narrador. Quando eu falo banais, são coisas simples, certo? Como, por exemplo, esquecer uma coisa, contar uma história, uma fofoca de alguém, coisa banal, simples. Só que na visão do narrador, ela ganha mais destaque. Ela vai mudar completamente, porque é o modo
como ele narra esse fato, como ele conta essa história. Vamos para cá agora? Muito bem. Outra característica, tem marcas claras de humor. Na maioria das vezes, na maioria não, a crônica, ela é algo engraçado, certo? Ela chama atenção porque ela faz rir, ela faz você pensar em algumas coisas e dá muitas risadas, principalmente. Então, ela é rica em humor, ok? Próxima característica, linguagem coloquial e simples. Pessoal, uma linguagem coloquial é aquela linguagem que eu uso no nosso dia a dia, certo? É aquela que eu não preciso estar me esforçando para falar a palavra de modo formalizado. Eu uso uma palavra que eu uso na minha casa para falar com minha mãe, com meu pai, para falar com minha esposa, com os meus filhos. Uma linguagem simples, certo? E por último ponto, normalmente são publicadas em jornais, revistas e blogs. Certinho? Muito bem. Então, só para vocês entenderem o que a gente acabou de falar. Nós acabamos de fazer a leitura do texto, não foi? Vimos alguns pontos, vimos qual a dificuldade que o vendedor tem de interpretar o que o comprador quer, que na verdade a comunicação dele não é muito boa. Vocês percebem que durante a leitura, o comprador, na verdade, ele vai fazer gesto, ó, ela vem assim, tem uma ponta, aí a ponta dá uma volta, vem pelo outro lado, encaixa numa fissura e faz clique. Quando ele faz isso, ele mexe com as mãos, ele está usando uma outra linguagem também. Não só mais a linguagem escrita, mas também a linguagem gestual, que também pode ser chamada de linguagem de gestos. Ok? Agora eu quero estabelecer para vocês duas diferenças importantíssimas em um texto. Sempre que você vai ler, você tem que saber diferenciar essas duas coisas. O que é interpretação e o que é compreensão. Vamos ao quadro? Importante, certinho? É muito importante você saber disso. Compreensão é a análise do que está escrito nas frases ou ideias do texto, certo? Interpretação são as nossas conclusões. Beleza? Veja só. Quando eu quero fazer a compreensão, eu vou entender aquilo que está escrito. O nome dos personagens, o lugar onde acontece, o nome do narrador, é o que está escrito ali no texto. Aonde a história se inicia, como ela termina. Está escrito. Isso é o quê? Compreender o texto. Agora, interpretar significa eu tirar as minhas conclusões. É quando eu trago a leitura do texto e confronto ela com situações do meu dia a dia. E nesse confronto eu consigo tirar conclusões. Certo? Dentro do texto vocês vão perceber isso. Em alguns pontos, por exemplo, quando ele pergunta, por exemplo, qual o assunto do texto. Como é que eu vou responder essa pergunta? Simples. O assunto do texto, você vai pensar. Tem um comprador, tem um vendedor, uma situação, e você vai pegar essas palavras, essas observações que você fez, e vai formular uma questão. Vai formular uma resposta, melhor dizendo. Certinho? Ok? Entenderam até aqui? Muito bem, pessoal. Vamos à análise da atividade que está na página 44. Nós vamos iniciar aqui. Vamos analisar a terceira, a quarta e a quinta questão. Certinho? Então nós vamos agora para a terceira questão. Na terceira questão ele pergunta o seguinte. Ele diz que o texto é uma narrativa, certo? Verdade isso. Ele faz essa afirmação. E depois ele fala, ele quer saber quem são os personagens dessa narrativa. Eu sei que de cara você ia me responder. É o vendedor, professor, e o comprador. Não. Estaria errado em uma coisa. Não é o vendedor, é um vendedor e um comprador. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque quando eu coloquei eu estou usando o artigo, que é uma classe gramatical. E é um artigo indefinido. Por quê?
Porque eu não conheço o vendedor e nem sei também quem é o comprador. Então eu posso dizer um vendedor e um comprador. A resposta correta seria assim. Quer ver uma ideia? Por exemplo, você está na porta da sua casa e de repente passa um garoto. Papai, e sua mãe pergunta, menino, o que foi isso? Aí você responde. Um menino passou correndo. Você sabe por que você disse um menino? Porque você não conhece o menino. Porque quando você disser o menino, dá a ideia de que você sabe quem é. Ok. Na quarta questão, ele pergunta qual o assunto do texto. Você vai pegar as informações principais do texto. Por exemplo, nesse texto é narrado, claro, e nessa narração tem a participação de um vendedor e um comprador. Mas quem chama mais atenção é quem? O comprador. Por quê? Porque ele esquece do que vai comprar. Então eu já sei qual é o assunto do texto. O que é que eu vou fazer? Eu vou formular a resposta. Você vai dizer, o texto fala isso, disso e disso. Então eu estou formulando. Ok. Deu para entender mesmo, pessoal? O texto fala de um comprador que foi até uma loja e esqueceu do que ia comprar. Esse é o assunto do texto. É diferente do nome do texto. O nome do texto é comunicação. O assunto do texto é do que o texto está falando. É o que nós chamamos, ó, de interpretação. São as minhas conclusões. Ok? Entenderam isso? Ok. Quinta questão. Simples essa. Olha a pergunta. Toda crônica, toda narrativa, ela ocupa um espaço, ela ocupa um lugar. E a pergunta é, em que lugar essa situação acontece? Eu vou dar uma ideia para vocês. Acontece no meio de uma rua? Acontece na casa do narrador? Numa esquina? Aonde acontece? Qual o lugar? Essa eu não vou responder porque está fácil. Tem aí 4 opções e vocês vão escolher uma. Ok? Toda a história acontece num determinado tempo. Um tempo cronológico, digamos assim. Certo? Aí eu pergunto, essa história, ela acontece num determinado tempo. Eu poderia perguntar para você, o tempo que essa história ocorreu, foi durante um ano inteiro? Foi durante uma semana? Foi durante uma circunstância de um período? Foi durante um dia inteiro? Qual foi o tempo? Fácil, não é? Então, essa aí eu vou deixar para vocês. A 7ª questão também é simples. Olha o que é que ele pergunta. Ele manda reler o início da crônica. Lembra do início, quando ele diz, é importante saber o que você quer. Você não pode chegar num lugar para comprar uma coisa e não saber o que quer. Certo? Quando o leitor, quando o narrador faz esse questionamento, a quem ele está se dirigindo? Ao comprador? Ao vendedor? Ou ao leitor? No caso, você que está lendo o texto. Com quem que o narrador está falando nessa hora, quando ele diz isso? Por exemplo, é importante saber se comunicar, saber o que vai comprar em determinado lugar. Não com essas palavras, mas ele quer dizer mais ou menos isso. Nesse momento, o narrador fala com quem? Conversa com quem? Com o vendedor? Com o vizinho? Com o comprador ou com o leitor? Aí você pergunta, professor, e o que é o leitor? Você. Você que está lendo o texto. Você é o leitor. Ok? Muito bem, vamos agora para a 8ª questão. É simples essa. Vocês lembram que lá no texto, na parte que eu li para vocês, ele usa uma expressão. A palavra me escapou por completo. Olha isso. Lembra do primeiro conteúdo lá do poema que eu falei em sentido figurado? Está aí uma frase, uma expressão com sentido figurativo. Que a palavra ela não escapa, não é isso? Ela não sai correndo. Mas a gente diz, a palavra me escapou por completo. Ele disse isso, o comprador. E aí o que é que ele vem querer saber nessa questão? O que significa isso? A palavra me escapou por completo. Sumiu, desapareceu. Qual o significado dessa expressão? Essa é a sua resposta. 9ª questão. Na 9ª questão é o seguinte.
nós vamos tratar de uma coisa que ele fala. Lá no texto, quando ele vai explicar para o comprador o que ele quer, ele diz: olha, é uma coisa assim, que começa assim, vai, aí dá uma volta, vem na outra ponta, passa numa ranhura lá, passa no outro lado, encaixa e faz clique. Quando ele usou as mãos, ele não só se comunicou verbalmente, falando, ele também usou outro tipo de comunicação. Qual foi? Para você entender melhor, vamos imaginar uma coisa. Você vai passando na rua e eu passo por você, mas te vejo de longe, eu não quero gritar. Aí eu dou aquela assoviada, aí você olha para mim, eu digo, ó, eu usei o quê? É um modo de se comunicar. E o que é isso? Movimentar as mãos. O que quer dizer isso? Que tipo de comunicação é essa? Que eu virei para você e disse, eu falo contigo depois. Beleza? Muito bem. Agora nós vamos para a 10ª questão. Vamos analisar ela também. A 10ª, a 11ª e a 12ª. Essas últimas 3 questões fecham a nossa atividade sobre interpretação e compreensão do texto, já que nós sabemos o significado de cada uma dessas palavras agora. Muito bem. Na 10ª questão, vocês vão observar que o vendedor, quando ele percebe que não consegue mais entender o que o comprador está dizendo, ele diz o seguinte, ele usa uma palavra e ele diz, é melhor o senhor fazer isso para ver se eu consigo entender. Aí ele dá o quê? 4 opções. O vendedor desiste de entender? O vendedor aponta na prateleira? Foi isso que ele fez, quando ele não consegue mais entender? O vendedor mostra com a mão o objeto? Ou o vendedor pede para ele desenhar? Interessante essa, né? Fácil de responder. A 11ª questão é o seguinte. Ele quer que você copie do texto algumas perguntas que o vendedor faz ao comprador. Claro que você só vai saber disso lendo o texto. Você vai perceber durante a leitura que o comprador vai estar questionando, indagando, perguntando ao comprador para ver se ele consegue identificar o que realmente ele quer. E por fim, a nossa última questão, que é a questão de número 12, certo? Essa também eu vou deixar para vocês. É fácil, é simples, só uma dica. São 2 respostas. Uma que você vai dizer sim ou não, e a outra que você vai conversar aí com seu pai e sua mãe para fechar essa. Beleza? Fechamos a primeira parte. Então, daqui a pouquinho a gente dá início a outra. Okay? Linguagem e construção do texto. Agora vocês vão pegar o livro e abrir na página 46 e 47. Ao responder às questões da seção de compreensão do texto, você viu que há vários elementos da crônica. Vamos dar uma olhadinha agora nesses elementos? Muito bem, pessoal. Agora nós vamos entender como é que esse texto se comporta. Como é que esse texto, na verdade, se constrói. Certo? Então nós vamos ver o passo a passo agora do texto, como ele vai se construindo ao longo da sua trajetória, até vocês entenderem qual a mensagem que ele quer transmitir. Primeiro aqui, linguagem e construção do texto. Como é que esse texto se construiu? Primeira coisa, foquem bem aqui. Olha só. Primeira coisa, é uma crônica e é uma narrativa. É uma crônica porque trata de situações do cotidiano, do dia a dia, e é uma narrativa porque narra um fato. Ok? Entenderam isso? Voltem para cá novamente. Crônica narrativa. Uma crônica narrativa, ela precisa ter quem participa? Os personagens. Nessa crônica que nós lemos, quem são os personagens? Um comprador e um vendedor. O que acontece é a ação, o enredo. O que é mostrado ao longo da história. Como isso se desenrola, como isso se complica, como é que vai ficando. É o enredo, é a história em si. Onde acontece, o espaço, é o lugar aonde acontece, certo? E esse lugar é chamado de espaço. Logo depois, quem conta? Nesse caso, o narrador. Ele conta o fato, ele observa e conta.
Ele não participa, ele apenas observa os fatos e conta. E por fim, dentro da construção dessa crônica, nós vamos ter isso aqui, ó. Quando a ação acontece? Isso é o tempo. Lembra que nós falamos isso? Tem um questionamento lá no texto. Qual é o tempo dessa ação? É um dia? É um mês? É um ano? É uma hora? Ou foi apenas um momento? Nesse caso, essa circunstância desse episódio entre o vendedor e o comprador, que esqueceu o que foi comprar, foi uma circunstância de um determinado tempo. Talvez minutos. Não dá para determinar, mas dá para você dizer isso. Que foi uma circunstância de um determinado tempo. Não uma semana, nem um dia. Um momento. Ok? Beleza? A crônica conta uma história sobre fatos que se aproximam daqueles que acontecem com as pessoas no dia a dia. Como toda narrativa, a crônica também apresenta partes, ou seja, uma sequência das partes, de forma que o enredo, como as coisas se desenrolam. Então, nesse enredo, pessoal, ou seja, no contar dessa história, no desenrolar dessa crônica, nós temos o quê? A situação inicial. Qual era ela? É o momento que o vendedor, aliás, que o comprador chega na loja. E se percebe que ele esqueceu do que foi comprado. Segundo o enredo, qual é o próximo passo? A complicação ou desequilíbrio. O que causou complicação? O fato dele ter esquecido e ficar comparando com uma coisa e outra, tentando lembrar. Depois vem o clímax, ou o momento de maior tensão. Qual é esse momento? Aquele em que ele, na verdade, ele não sabe mais o que dizer, ele não sabe mais o que fazer, ele não sabe mais como chegar ao vendedor para que ele entenda o que ele quer dizer, porque ele não sabe, na verdade. E por fim, vamos aqui, o desfecho. O que é o desfecho? É o final da história. É quando o vendedor consegue, com muito sacrifício, captar a mensagem do comprador. Que é quando ele descobre que é um prendedor, na verdade, um alfinete, né? E aí ele consegue resolver. É quando as coisas se resolvem. Chama-se desfecho ou final. Ok? A atividade que vai ser focada em cima dessa última explicação está na página 47. Ok? Lá vocês vão ter 4 questionamentos. Um, para saber qual é a mensagem da situação inicial. O outro, que é a letra B, a complicação. O outro, a letra C, que é o clímax, onde as coisas acontecem. E o último, que é o desfecho. Cada uma dessas situações está dentro dessa crônica lida. Ok? Pessoal, essa é a explicação da nossa aula, certo? Então vocês têm até a página 47 para responder. Melhor dizendo, deixa eu explicar melhor aqui essa parte. O texto está na página 42 e 43. A primeira atividade na página 44 e 45. E a última atividade, que é 4 questionamentos, está na página 47. Ok. Essa foi a explicação da nossa aula. Todas essas aulas estão postadas. Todos esses questionamentos vocês vão ver aí na plataforma. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá bom? Continue estudando, eu sei que são tempos difíceis. Fiquem em casa, tá bom? Isso ainda não passou, essa pandemia ainda está por aí, ainda está causando muito mal. Então fiquem em casa. Mas não é por isso que nós iremos deixar de estudar, certo? Estudar faz parte do nosso crescimento. Faz como aquele vídeo que eu mandei para vocês. Se esforcem. Façam por onde merecer. Tá bom? Um abraço grande a todos e até a próxima.